quando a alma gritar de cansaço, encontre descanso em Deus. Salmo 62, 1. Tem dias que você não está cansado do corpo. Você está cansado de existir, cansado de pensar, cansado de tentar, cansado de ser forte para todo mundo. Você dorme e mesmo assim acorda pesado, como se a alma tivesse passado a noite lutando enquanto o corpo tentava descansar. E o pior é que muita gente olha para você e não percebe nada, porque você aprendeu a sorrir por fora e a sangrar por dentro. Agora me diz com sinceridade, quando foi a última vez que você se sentiu realmente em paz? Não estou falando de um momento sem problemas. Estou falando de um descanso verdadeiro, aquele descanso que acalma o coração, mesmo quando a vida ainda está bagunçada. Talvez você esteja vivendo exatamente isso. Uma pressão invisível, uma ansiedade que aperta o peito, um medo do amanhã que você não consegue explicar, um cansaço que não melhora com férias, não melhora com sono, não melhora com distração. Porque não é o corpo que está pedindo socorro, é a alma. E é aqui que a palavra de Deus entra como luz no meio da confusão. Salmos 62, 1 diz assim: A minha alma espera somente em Deus, dele vem a minha salvação. Repara nessa frase. Ele não disse que a alma dele descansava quando tudo estava bem. Ele disse que a alma dele descansava em Deus, somente em Deus. Isso muda tudo, porque você pode estar cercado de problemas, mas ainda assim encontrar um lugar seguro por dentro. Você pode estar enfrentando lutas que ninguém vê, mas Deus vê. E mais do que isso, Deus não apenas vê, Ele chama você para descansar. E hoje eu quero te conduzir por esse caminho. Não com palavras bonitas, mas com verdade. Porque se você ficar até o final desse vídeo, você vai entender por que a sua alma está gritando e como Deus pode silenciar essa tempestade dentro de você. Não é motivação humana, é descanso espiritual, é cura interior, é direção do céu. E talvez você tenha chegado aqui porque Deus marcou esse encontro. Porque enquanto você achava que estava sozinho, o Senhor já estava preparando esse momento para te lembrar que ainda existe paz disponível para você. Então respira, fica comigo, porque agora nós vamos entrar no primeiro ponto e ele vai explicar exatamente o que muita gente sente, mas não consegue colocar em palavras. Quando a alma cansa, nem o sono resolve. Existe um tipo de cansaço que não se resolve com cama, travesseiro e silêncio. Você pode dormir 8 horas, pode tentar descansar, pode se afastar das pessoas, mas quando acorda, parece que continua do mesmo jeito. A mente já desperta acelerada, o peito já desperta apertado, e o coração já desperta como se estivesse atrasado para alguma coisa que nem sabe o que é. Isso acontece porque esse não é um desgaste físico, é um desgaste interno. É o cansaço de quem tem vivido batalhas emocionais por muito tempo. É o cansaço de quem precisou engolir lágrimas, de quem precisou continuar mesmo quebrado, de quem não teve escolha e por isso foi empurrando a vida no automático. E sabe qual é o perigo disso? É que quando a alma cansa, você começa a perder o gosto pelas coisas. Você já não se anima como antes. Você já não sente prazer no que fazia sentido. Você começa a se sentir distante até de si mesmo. E em muitos casos, a pessoa pensa que é apenas desânimo, mas na verdade é um alerta espiritual. Provérbios 13:12 diz: A esperança adiada entristece o coração. Olha que forte. Não é só o corpo que sofre com o tempo. O coração sofre quando a esperança vai sendo empurrada para depois, quando as respostas não chegam, quando as portas não se abrem, quando você ora e parece que nada muda. A alma vai cansando porque ela foi criada para carregar fé, mas não foi criada para carregar peso sozinho. E é por isso que muitos estão vivendo exaustos. Não porque trabalharam demais, mas porque estão tentando suportar coisas demais sem colocar isso diante de Deus. Jesus falou algo que parece simples, mas é uma chave espiritual profunda. Em Mateus 11:28, ele disse: Vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Ele não disse: resolvam primeiro, melhorem primeiro, sejam fortes primeiro. Ele disse:
venham do jeito que vocês estão. Isso significa que o seu cansaço não assusta Deus. O seu esgotamento não faz Deus se afastar. Pelo contrário, é exatamente aí que ele se aproxima. E talvez você esteja ouvindo isso agora e pensando, mas eu nem sei mais como descansar. Eu nem sei mais como desligar a mente. Eu nem sei mais como sentir paz. Mas deixa eu te dizer uma coisa como pastor e como alguém que conhece a palavra. Quando a alma cansa, Deus não manda você correr mais. Deus manda você voltar. Voltar para o lugar onde sua força começou. Voltar para a presença. Voltar para o secreto. Salmos 23:3 diz: refrigera a minha alma. Isso não é poesia, isso é promessa. Deus tem poder para refrigerar o que está queimando dentro de você. Ele tem poder para restaurar aquilo que ninguém conseguiu curar. Ele tem poder para fazer sua alma respirar de novo. Só que antes de você experimentar esse descanso, você precisa entender por que a sua alma está tão cansada. E o próximo tópico vai tocar em algo que muita gente vive, mas quase ninguém admite. O cansaço de lutar em silêncio, sozinho, sem ser compreendido. O cansaço que vem de lutar em silêncio. Tem um tipo de dor que destrói mais do que qualquer problema visível. É a dor silenciosa, aquela que você não posta, aquela que você não comenta, aquela que você carrega sozinho porque não quer preocupar ninguém, não quer ser julgado, não quer parecer fraco. E assim, você continua. Trabalha, conversa, responde mensagens, cumpre obrigações, mas por dentro está travando uma guerra. E o mais assustador é que a maioria das pessoas não percebe. Elas acham que você está bem porque você aprendeu a funcionar. Só que funcionar não significa estar vivo por dentro. Tem gente que não está vivendo, está apenas sobrevivendo. Esse é o cansaço de lutar em silêncio. Você já sentiu isso? Aquela sensação de que se você parar, tudo desmorona. Então você não para. Você continua mesmo quebrado. Continua mesmo cansado. Continua mesmo sem vontade. E o silêncio vira um esconderijo, mas também vira uma prisão. Porque quando você luta em silêncio, você sofre dobrado. Você sofre pela dor em si e sofre por não ter com quem dividir. Você sofre porque ninguém sabe. E quando ninguém sabe, ninguém ajuda. E quando ninguém ajuda, a alma vai se afogando. Só que existe algo ainda mais profundo aqui. O inimigo ama quando você se cala. Ele ama quando você se isola, porque ele sabe que uma pessoa calada começa a acreditar em mentiras. Mentiras como: ninguém se importa, ninguém vai entender, Deus se esqueceu de você, não adianta orar, você está sozinho. E é assim que o cansaço vira desespero. Mas deixa eu te mostrar o que a Bíblia diz. Salmos 34:18 declara: perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os contritos de espírito. Presta atenção nessa palavra, perto. Isso significa que quando você está quebrado, Deus não está longe. Ele está mais perto do que nunca. O problema é que a dor faz você se sentir distante, mas a presença de Deus continua ali. E sabe por que muita gente está esgotada? Porque está tentando carregar no silêncio coisas que deveriam ser entregues no altar. Você pode esconder dos outros, mas não pode esconder de Deus. E isso não é uma ameaça, é um alívio, porque Deus não te julga por estar cansado. Ele te acolhe, Ele te entende, Ele sabe onde dói, Ele sabe o que você perdeu, Ele sabe o que você ouviu, Ele sabe o que você suporta todo dia e ninguém vê. Em Êxodo 3:7, Deus diz a Moisés: tenho visto atentamente a aflição do meu povo e tenho ouvido o seu clamor. Olha o que Deus está dizendo. Eu vi, eu ouvi, eu conheço. Isso é forte demais. Deus não é indiferente ao sofrimento escondido. Ele vê o que ninguém vê. E aqui está uma verdade que pode mudar sua vida. Muitas vezes, a sua alma não está cansada porque você tem problemas. A sua alma está cansada porque você está carregando tudo sozinho. Você está tentando ser forte sem dividir o peso com Deus. E é por isso que o silêncio pesa tanto. Porque o silêncio sem Deus vira sufoco. Mas quando você transforma o silêncio em oração, ele vira refúgio. Havia um homem na Bíblia chamado Ana.
em 1 Samuel 1. Ela estava em profunda angústia, e o texto diz que ela chorava e não comia. Ela não fazia discursos, ela não tinha forças para explicar. Ela apenas derramou a alma diante do Senhor. E a Bíblia diz que Deus mudou a história dela. Isso nos ensina algo poderoso. Deus não precisa que você saiba falar bonito. Ele só precisa que você seja verdadeiro, porque o céu responde ao coração quebrantado. Talvez você esteja vivendo assim, guardando dores antigas, acumulando peso, sorrindo para não preocupar ninguém, mas por dentro clamando por socorro. E a sua alma está cansada porque ela está gritando há muito tempo e você fingiu que não ouviu. Mas Deus ouviu, e é por isso que você está aqui agora, porque Deus está te chamando para abrir o coração, para parar de carregar sozinho, para parar de sofrer em silêncio. Só que existe outro motivo que está destruindo muitas pessoas hoje, e elas nem percebem. É a pressão de ter que ser forte o tempo todo, a obrigação de nunca cair, o medo de mostrar fraqueza. Isso também cansa, isso também adoece. E é exatamente sobre isso que nós vamos falar no próximo tópico. A pressão de ser forte está te quebrando. Existe um tipo de prisão que não tem grades, mas tem peso. E essa prisão se chama obrigação de ser forte o tempo todo. Você já percebeu como algumas pessoas não se permitem cair? Elas não se permitem chorar. Não se permitem dizer que não estão bem. Elas engolem tudo e continuam, como se a vida fosse uma prova diária de resistência. E talvez você seja assim. Você virou a pessoa que resolve, a pessoa que segura, a pessoa que não pode parar. Você é o apoio de alguém, o pilar da família, o sustento emocional de muitos. Só que ninguém percebe que, enquanto você levanta todo mundo, você mesmo está desabando. A alma cansa quando ela não tem permissão para ser humana. E sabe o que é mais perigoso? É que, com o tempo, você começa a acreditar que fraqueza é vergonha. Você começa a achar que, se demonstrar dor, vai ser rejeitado. Então você cria uma máscara, uma postura firme, uma imagem de estabilidade. Mas por trás dessa imagem, existe um coração pedindo descanso. E isso não é força, isso é sobrevivência. Tem gente que se tornou forte porque não teve escolha. Foi traído, foi abandonado, foi machucado e decidiu que nunca mais ia depender de ninguém. Só que essa força, quando não é curada, vira dureza, vira isolamento, vira esgotamento, porque ninguém consegue carregar tudo sozinho para sempre. E aqui entra uma verdade bíblica que muita gente esquece. Deus nunca te chamou para ser forte sozinho. Deus te chamou para depender dele. 2 Coríntios 12:9 diz: A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Isso é uma chave espiritual absurda. Deus não está dizendo que a fraqueza é o fim. Ele está dizendo que a fraqueza pode ser o lugar onde o poder dele se manifesta. Ou seja, quando você se quebra, Deus não se afasta. Ele se revela. Mas a pressão de ser forte faz você fazer exatamente o contrário. Você tenta esconder sua fraqueza, tenta disfarçar suas lágrimas, tenta controlar tudo para não demonstrar vulnerabilidade. E isso vai drenando sua energia por dentro, como se sua alma estivesse sendo sugada lentamente. Você pode até estar funcionando, mas não está descansando. E quem não descansa por dentro começa a adoecer por dentro. Olha o que o Salmo 6:6 diz: Estou cansado de tanto gemer. Todas as noites faço nadar a minha cama em lágrimas. Isso é Davi falando. O homem segundo o coração de Deus. O rei, o guerreiro, o líder. E mesmo assim ele chorava. Ele se cansava. Ele desabava diante de Deus. Isso prova uma coisa: até os fortes cansam. Até os escolhidos desabam. Até os que têm fé enfrentam dias de fraqueza. A diferença é que Davi não fingia para Deus. Ele derramava. E aqui está o ponto que pode libertar você. A sua alma não precisa ser forte o tempo todo. Ela precisa ser sincera. Porque Deus não cura o personagem. Deus cura o coração. Tem gente que está exausta não porque trabalha demais, mas porque está sustentando uma imagem, sustentando uma postura, sustentando um papel. E isso é pesado demais. Jesus, no Getsêmani, em Mateus 26:38,
disse algo que quebra qualquer argumento de que você precisa aguentar tudo calado. Ele disse: "A minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal." Ele falou. Ele abriu o coração. Ele não fingiu força. Ele expôs dor. E se o próprio Cristo expressou o peso da alma, por que você acha que precisa carregar tudo sorrindo? Deus não te chamou para viver no limite. Deus te chamou para viver no descanso. E talvez hoje seja o dia em que você vai parar de se cobrar tanto, parar de fingir tanto, parar de tentar ser forte sozinho. Porque existe um alívio que só vem quando você entrega para Deus aquilo que você insiste em carregar no peito. Mas deixa eu te avisar algo. Muitas vezes, essa pressão de ser forte se alimenta de outra coisa ainda mais cruel. Uma mente que não para, um pensamento que não descansa, um coração que vive acelerado. E é exatamente isso que nós vamos tratar no próximo tópico. Porque quando a mente não desliga, a alma não encontra descanso. Quando você não consegue desligar a mente. Você já tentou descansar, mas percebeu que o corpo até para, só que a mente continua correndo. Você deita, fecha os olhos, o quarto está silencioso, mas por dentro parece que tem uma multidão gritando. Pensamentos vêm como ondas, lembranças aparecem do nada. Preocupações se repetem e você sente como se sua cabeça nunca desligasse. Esse é um dos sinais mais claros de uma alma cansada. Porque quando a mente não para, o coração não descansa. E quando o coração não descansa, a vida vira um peso constante. Muita gente acha que isso é normal, que é só estresse, que é só fase. Mas não é tão simples. Existe uma diferença entre pensar e ser dominado pelos pensamentos. E quando a mente vira um campo de batalha, a alma começa a perder a paz lentamente. O pior é que esses pensamentos quase nunca vêm com soluções. Eles vêm com acusações, medo e cenários ruins. Você começa a imaginar perdas, doenças, fracassos, traições. Você revive conversas antigas. Você se culpa por coisas que já passaram. Você tenta prever o futuro. E quanto mais você pensa, mais cansado você fica. Provérbios 12:25 diz: "A ansiedade no coração do homem o abate." Repara nisso. A ansiedade não aparece como um grito. Ela aparece como um peso. Ela vai abatendo, vai dobrando o coração, vai diminuindo as forças. E tem gente que está abatida sem entender por quê, mas a raiz está na mente acelerada. Agora pense comigo. Se o seu corpo precisa de sono para recuperar energia, o que sua alma precisa para recuperar paz? Ela precisa de silêncio interior. Ela precisa de descanso espiritual. Ela precisa de Deus. E é aqui que muitos erram, porque quando a mente está inquieta, as pessoas tentam resolver com distrações. Rolam tela no celular, ligam televisão, procuram barulho para não ouvir o que está dentro. Mas isso não cura, isso só adia. Porque quando o barulho termina, a mente volta com mais força. E sabe por que isso acontece? Porque existe uma parte do seu coração que está tentando resolver coisas que só Deus pode resolver. Isaías 26:3 diz: "Tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti." Isso é poderoso. A Bíblia não diz que Deus dá paz para quem não tem problemas. Ela diz que Deus dá paz para quem firma a mente nele. Ou seja, paz não é ausência de luta. Paz é direção do pensamento. Muita gente perde a paz porque deixa a mente solta. E uma mente solta, em tempos difíceis, sempre corre para o pior cenário. A mente sem Deus vira terreno fértil para medo. Mas quando você coloca Deus no centro, algo muda. Você começa a lembrar das promessas. Você começa a enxergar além do problema. Você começa a respirar de novo. Filipenses 4:6-7 diz: "Não andeis ansiosos por coisa alguma, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente." Olha que detalhe importante. A paz de Deus guarda a mente. Isso significa que existe uma paz que funciona como guarda, como proteção. Ela impede que a mente seja invadida por pensamentos destrutivos. E talvez você esteja precisando disso agora. Um guarda no seu interior. Uma barreira espiritual contra a ansiedade.
porque tem noites em que a mente vira inimiga, e tem dias em que o pensamento vira peso. Só que aqui vem uma pergunta que precisa ser feita. Por que a sua mente está tão inquieta? Por que você sente que precisa prever tudo? Por que você sente que precisa controlar tudo? E a resposta pode ser dura, mas libertadora. Você está cansado porque está tentando segurar o que não está nas suas mãos. Você está tentando controlar o amanhã. Você está tentando controlar pessoas. Você está tentando controlar resultados. E isso é exaustivo. É por isso que o próximo tópico é tão importante. Porque a alma se cansa profundamente quando tenta controlar tudo. E só existe descanso quando você aprende a entregar. A alma se cansa quando você tenta controlar tudo. Existe um esgotamento que não vem do excesso de trabalho. Vem do excesso de controle. É quando você sente que precisa prever cada passo, garantir cada resultado, proteger cada detalhe. Você tenta manter tudo sob domínio, como se você relaxar um pouco, a vida inteira desmorona. E é exatamente aí que a alma começa a gritar. Porque o controle parece segurança, mas por dentro ele é uma prisão. Ele te dá a sensação de que você está no comando, mas ao mesmo tempo te mantém em alerta constante. Você nunca descansa de verdade, porque sua mente está sempre tentando antecipar problemas. Você não vive o presente. Você vive tentando impedir o futuro. E sabe qual é o pior? É que você pode até controlar algumas coisas externas, mas não consegue controlar o que mais te machuca, o inesperado. A vida muda, pessoas mudam, planos caem, portas fecham. E quando isso acontece, quem vive no controle sofre duas vezes. Sofre pela perda e sofre porque se sente impotente. É por isso que Jesus ensinou algo que parece simples, mas é uma das maiores libertações espirituais. Ele disse em Mateus 6,34: Não vos inquieteis pelo dia de amanhã, porque o amanhã trará os seus cuidados. Repara que ele não está dizendo que amanhã não terá luta. Ele está dizendo que você não precisa carregar o amanhã hoje. Mas o controlador faz exatamente o contrário. Ele traz o amanhã para dentro do peito e transforma o coração em um lugar de preocupação constante. E é assim que a alma vai cansando. Tem gente que está esgotada porque tenta controlar tudo o tempo inteiro. Controla a casa, controla a família, controla os filhos, controla a imagem, controla o que os outros pensam, controla o dinheiro, controla o relacionamento, controla até o próprio sentimento. E quando não consegue, entra em desespero. Só que Deus nunca chamou você para controlar. Deus chamou você para confiar. Provérbios 3:5 diz: Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Isso é um choque para quem vive tentando resolver tudo, porque o versículo não diz confia um pouco. Ele diz confia de todo o coração. E também não diz para você entender tudo. Diz para não se apoiar no seu entendimento, porque a alma cansa quando tenta entender o que só Deus sabe. E deixa eu falar uma coisa bem direta. A necessidade de controlar, muitas vezes, nasce do medo. Medo de perder, medo de sofrer, medo de ser surpreendido, medo de ser decepcionado, medo de não dar conta. E esse medo faz você querer segurar tudo com as próprias mãos. Só que o que você segura demais começa a te esmagar. Salmos 46:10 diz: Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Essa palavra é muito forte. Aquietar-se não é desistir. Aquietar-se é reconhecer que existe um Deus acima da sua ansiedade. E admitir que você não precisa estar no comando para estar seguro. O descanso começa quando você para de lutar contra a realidade e começa a descansar na soberania de Deus. E é aqui que Salmos 62:1 se torna tão profundo. A minha alma espera somente em Deus. Ele está dizendo: eu não espero em planos, eu não espero em controle, eu não espero em previsões. Eu espero em Deus, somente em Deus. E isso é libertador. Porque quando você entrega o controle para Deus, você não perde direção, você ganha paz. Quando você para de tentar segurar tudo, você abre espaço para Deus sustentar você.
1 Pedro 5,7 diz: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Repara no verbo, lançar. Não é segurar, não é administrar, não é esconder. É lançar. É tirar de dentro e colocar nas mãos de Deus. Só que tem gente que não consegue lançar porque ainda acredita que se soltar, vai cair. Mas é justamente o contrário. Quando você solta nas mãos de Deus, você descobre que não está caindo, está sendo sustentado. E eu preciso te dizer isso com sinceridade. Talvez você esteja cansado porque está tentando fazer sozinho aquilo que Deus quer fazer com você. Você está tentando carregar o que era para ser entregue. E Deus está te chamando hoje para parar de controlar e começar a confiar. Mas tem uma coisa que quase ninguém percebe. Quando você tenta controlar tudo, você também começa a colocar sua esperança nas pessoas. Você espera que elas façam o que você imagina, que elas ajudem como você precisa, que elas permaneçam como você deseja. E quando elas falham, o coração se quebra. Por isso o próximo tópico é tão necessário. Porque o descanso que você procura não está nas pessoas. E enquanto você buscar descanso nelas, sua alma vai continuar cansada. O descanso que você procura não está nas pessoas. Uma das maiores fontes de cansaço da alma é quando você deposita sua paz em mãos humanas. Você espera que alguém te entenda, te apoie, te valorize, te cure, te responda, te segure. E no fundo, você só queria uma coisa simples: sentir que não está sozinho. Só que existe um problema. Pessoas são limitadas. Elas têm dias bons e dias ruins. Elas falham, elas esquecem, elas se distraem, elas prometem e não cumprem. Elas até podem te amar, mas não conseguem carregar o peso da sua alma. E quando você coloca nelas o lugar que deveria ser de Deus, sua alma fica frustrada, ferida e ainda mais cansada. Talvez você já tenha vivido isso. Você esperou demais de alguém. Você se entregou demais. Você confiou demais. E quando precisava, a pessoa não estava. Não porque ela fosse má, mas porque ela não era Deus. E é aí que o coração quebra. Salmos 146:3 diz: não confieis em príncipes, nem em filhos de homens, em quem não há salvação. Isso é muito direto. A Bíblia não está dizendo para você não amar ninguém. Ela está dizendo para você não depender. Porque quando você depende de pessoas para ter paz, você vive instável. Um dia você está bem porque alguém te tratou bem. No outro dia você desaba porque alguém te ignorou. Um dia você se sente forte porque alguém elogiou. No outro dia você se sente inútil porque alguém criticou. Isso vira uma montanha-russa emocional. E essa instabilidade cansa a alma. Porque a alma não foi feita para ser sustentada por aprovação humana. E é por isso que tanta gente está exausta. Não é só pelos problemas da vida. É porque está tentando encontrar descanso no lugar errado. Está tentando encontrar paz em conversas, em mensagens, em respostas, em atenção, em relacionamento. E quando isso não vem, a pessoa se sente vazia. Só que existe algo ainda mais profundo. Quando você espera descanso em pessoas, você cria expectativas que elas não conseguem cumprir. E expectativa não atendida gera frustração. Frustração gera mágoa. Mágoa gera peso. E o peso se acumula dentro da alma. Provérbios 4:23 diz: sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração. Porque o coração é o centro. É dali que sai vida. E quando você entrega seu coração como se as pessoas fossem sua fonte, você se machuca. Mas deixa eu te dizer uma verdade libertadora. Deus não quer que você viva decepcionado. Deus quer que você viva seguro. E a segurança verdadeira não vem quando todo mundo te entende. A segurança verdadeira vem quando você sabe que Deus te sustenta, mesmo quando ninguém entende. Salmos 27:10 diz: ainda que meu pai e minha mãe me abandonem, o Senhor me acolherá. Isso é forte demais, porque é Deus dizendo: mesmo que falhem as figuras mais importantes da sua vida, eu não falho. Mesmo que as pessoas te soltem, eu te seguro. Mesmo que te deixem sozinho, eu continuo presente. Isso muda tudo.
Porque quando você entende isso, você para de implorar por migalhas emocionais. Você para de viver mendigando atenção. Você para de tentar ser aceito a qualquer custo. Você começa a descansar no amor que não muda. E é exatamente por isso que Salmo 62:1 é tão profundo. A minha alma espera somente em Deus. Somente. Não parcialmente. Não quando alguém ajuda. Não quando alguém entende. Somente em Deus. Porque Deus é o único que não se cansa de você. Deus é o único que não se irrita com sua dor. Deus é o único que não te abandona quando você está fraco. Isaías 40:29 diz: dá força ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Repara, Deus não dá força ao forte. Deus dá força ao cansado. Ele multiplica forças quando não sobra nada. Só que tem gente que continua cansada porque está pedindo para pessoas aquilo que só Deus pode dar. E eu sei que isso dói, porque você queria ser abraçado, queria ser ouvido, queria ser cuidado. Mas a Bíblia está te ensinando hoje que quando o ser humano falha, Deus permanece. E quando Deus se torna sua fonte, as pessoas deixam de ser seu alicerce e passam a ser apenas companhia. E isso é descanso. Só que aqui vem o próximo ponto. Quando você perde a paz, você perde a direção. Porque uma alma inquieta começa a tomar decisões erradas. E é exatamente isso que vamos revelar agora. Quando você perde a paz, você perde a direção. Uma das coisas mais perigosas na vida espiritual é quando você começa a viver sem paz. Porque quando a paz vai embora, a clareza vai junto. E quando a clareza some, você começa a decidir no escuro. Você começa a agir pela dor. Você começa a reagir pelo medo. Você começa a fazer escolhas que não combinam com quem você é. E talvez você nem perceba, mas isso já aconteceu com você. Você já tomou decisões movido por ansiedade. Você já falou coisas movido por cansaço. Você já se afastou de pessoas movido por frustração. Você já desistiu de sonhos movido por desânimo. E depois, com o tempo, você olhou para trás e pensou: eu não deveria ter feito isso. Esse é o efeito de uma alma cansada. Ela não apenas sofre, ela se confunde. Porque a falta de paz não afeta só o emocional, ela afeta a direção da vida. A Bíblia mostra isso com clareza. Em 1 Reis 19, Elias, um profeta poderoso, tinha acabado de viver um grande milagre. Mas depois entrou em um nível tão profundo de exaustão e medo que ele pediu para morrer. Ele disse: basta, toma agora, ó Senhor, a minha vida. Isso está em 1 Reis 19:4. Olha que coisa impressionante. Um homem que enfrentou centenas de inimigos agora estava sem forças para enfrentar o próprio pensamento. Isso revela algo que muitos não querem aceitar. Você pode ser forte espiritualmente, mas se a sua alma estiver exausta, você pode se perder por dentro. E sabe qual foi a primeira coisa que Deus fez com Elias? Deus não deu sermão. Deus não acusou. Deus não humilhou. Deus mandou Elias dormir e comer. Deus restaurou o básico. Depois disso, Deus começou a direcioná-lo novamente. Isso é profundo, porque Deus sabe que uma pessoa sem paz começa a caminhar na direção errada. Provérbios 14:12 diz: há caminho que ao homem parece direito, mas o fim dele são caminhos de morte. Quando você está sem paz, o errado parece certo, o impulso parece direção, o desespero parece coragem, a fuga parece solução. Você começa a confundir livramento com desistência. Você começa a confundir silêncio com rejeição. Você começa a confundir espera com atraso. E esse tipo de confusão é perigoso. É por isso que Deus valoriza tanto a paz. Porque a paz é um sinal de alinhamento. A paz é como uma luz no caminho. Colossenses 3:15 diz: e a paz de Deus domine em vossos corações. Repara nessa palavra, domine. A paz precisa governar. Ela precisa ter autoridade. Porque quando a paz não governa, a ansiedade governa. E quando a ansiedade governa, a alma vira refém. Muita gente hoje está tomando decisões sem paz, entrando em relacionamentos sem paz, fazendo negócios sem paz, aceitando ambientes sem paz.
e depois colhe dor. Não porque Deus quis, mas porque a pessoa escolheu sem discernimento. E deixa eu te falar algo como pastor. A paz não é só um sentimento bonito. A paz é um filtro espiritual. Quando Deus está no controle, Ele te dá paz mesmo antes de te dar a resposta. Filipenses 4:7 diz que a paz de Deus excede todo o entendimento. Isso significa que você pode não entender o que está acontecendo, mas ainda assim sentir paz. E quando essa paz está presente, você consegue caminhar com firmeza. Só que quando a paz se vai, você começa a caminhar apressado. E a pressa é uma das maiores inimigas do propósito. O inimigo não precisa te derrubar com um pecado enorme. Muitas vezes ele te derruba com uma decisão tomada no cansaço, uma decisão tomada na carência, uma decisão tomada na frustração. E depois você paga um preço alto por ter decidido sem paz. Mas aqui está a parte que traz esperança. Deus não te condena por ter se confundido. Deus te chama para voltar ao lugar de descanso, porque é ali que a direção é restaurada. Salmos 32:8 diz: Instruir-te-ei e ensinar-te-ei o caminho que deves seguir. Guiar-te-ei com os meus olhos. Olha essa promessa. Deus não apenas consola, Deus guia. Deus não apenas abraça, Deus orienta. Mas Ele guia quem se rende. E quando a alma encontra descanso em Deus, ela volta a enxergar com clareza. Ela volta a sentir discernimento. Ela volta a ouvir a voz do Espírito Santo. Só que para isso acontecer, você precisa parar de viver no modo sobrevivência. Porque quem vive só tentando sobreviver não consegue ouvir Deus com profundidade. A pessoa só reage, só corre, só se defende. E é exatamente isso que vamos falar no próximo tópico. Porque Deus não te chamou para viver apenas sobrevivendo. Deus te chamou para viver restaurado. Deus não te chamou para viver no modo sobrevivência. Existe uma diferença enorme entre viver e sobreviver. Sobreviver é acordar, fazer o que precisa ser feito, aguentar o dia e repetir tudo de novo. É viver no automático, sem prazer, sem esperança, sem expectativa. É como se você estivesse apenas existindo, esperando a vida melhorar um dia. E o mais triste é que muita gente se acostumou com isso. Se acostumou a viver cansado, se acostumou a viver ansioso, se acostumou a viver sem alegria, se acostumou a viver apagado por dentro. Mas deixa eu te dizer algo direto. Isso não é normal. Isso não é o plano de Deus. João 10:10 diz: Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Jesus não disse que veio para você ter vida pela metade. Ele não disse que veio para você apenas resistir até o fim. Ele disse abundância. E abundância não significa dinheiro apenas. Abundância significa plenitude interior. Significa uma alma viva. Significa um coração restaurado. Significa respirar de novo. Só que o inimigo tenta roubar exatamente isso. Ele não precisa te destruir de uma vez. Ele pode te desgastar aos poucos. Ele pode te colocar numa rotina pesada, num ciclo repetitivo, numa pressão constante. E quando você percebe, já está vivendo no modo sobrevivência. Você ora, mas sem força. Trabalha, mas sem motivação. Conversa, mas sem presença. Está rodeado de gente, mas se sente sozinho. E a alma vai ficando seca. E sabe o que acontece com quem vive assim? A pessoa começa a acreditar que Deus quer que ela sofra para aprender. Ela começa a achar que a vida cristã é carregar peso até morrer. Mas isso não é evangelho. Isso é distorção. Jesus não chamou ninguém para uma vida sem fardo, mas ele prometeu um fardo leve. Em Mateus 11:30 ele diz: O meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Ou seja, existe trabalho, existe caminhada, existe responsabilidade, mas existe descanso no meio da jornada. O problema é que muita gente está carregando pesos que Deus nunca entregou. Você está carregando culpa que já era para ter sido entregue. Você está carregando medo que já era para ter sido lançado fora. Você está carregando ansiedade que Deus já mandou colocar nas mãos dele. Você está carregando uma cobrança interna que não vem do Espírito Santo. Vem da pressão do mundo,
E aí você vive cansado. Não porque Deus quer, mas porque você está vivendo fora do lugar de descanso. Deus não quer que você viva apenas suportando. Deus quer que você viva crescendo. Isaías 40:31 diz: os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Repara, não é só receber força, é renovar. É como se Deus pegasse alguém esgotado e fizesse a alma voltar a ter vigor. Isso é promessa. Só que para experimentar essa renovação, você precisa entender que sobreviver não é suficiente. Deus quer te restaurar. Tem gente que está tão acostumada a sobreviver que quando Deus começa a curar, a pessoa estranha, porque ela já se acostumou com o peso, ela já se acostumou com a tristeza, ela já se acostumou com a falta de paz. E quando Deus tenta trazer vida, ela pensa: será que isso é para mim mesmo? Sim, é para você. Salmos 23:1 diz: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Isso não é uma frase bonita para quadro. Isso é uma declaração de provisão emocional e espiritual. Quando Deus é pastor, não falta direção, não falta cuidado, não falta sustento, não falta descanso. E sabe por que a alma entra em modo sobrevivência? Porque ela começa a achar que precisa se virar sozinha. Ela começa a acreditar que se não correr, não dá conta. Que se não controlar, perde tudo. Que se não aguentar, vai ser deixada para trás. Mas Deus está dizendo hoje: eu não te criei para viver assim. Só que existe um peso ainda mais oculto que mantém muita gente sobrevivendo. É um peso que não aparece no rosto, mas aparece na alma. É o peso da culpa. E a culpa, quando não é tratada, cansa mais do que qualquer batalha externa. E é por isso que o próximo tópico é tão profundo. Porque o peso da culpa também cansa a alma. O peso da culpa também cansa a alma. Tem gente que está cansada, não porque está vivendo um problema agora, mas porque está carregando o passado como se ele ainda estivesse vivo. E esse peso tem um nome: culpa. A culpa é silenciosa. Ela não faz barulho, mas ela drena forças. Ela não grita, mas ela aperta o peito. E o mais perigoso é que ela faz você continuar andando por fora, enquanto por dentro você se sente preso, como se não merecesse paz, como se não merecesse recomeço, como se Deus estivesse apenas esperando você falhar de novo. A culpa cansa porque ela transforma a alma em tribunal. Você vive se julgando, se acusando, se condenando. Você revive cenas antigas, palavras ditas, decisões erradas, escolhas que você faria diferente se pudesse voltar. E a mente repete tudo como um filme sem fim. E sabe qual é o problema? O passado não pode ser mudado, mas a culpa faz você viver como se ainda pudesse corrigir o que já passou. Só que isso é impossível, e o impossível cansa. Salmos 38:4 diz: as minhas culpas me afogam, são como um fardo pesado demais para suportar. Isso é Bíblia, isso é real. A culpa é um fardo pesado demais. Ela afoga a alma, ela rouba o descanso, ela tira o brilho da vida. Ela faz você se sentir sujo, mesmo quando Deus já quer te limpar. E o inimigo ama usar culpa, porque a culpa é uma prisão espiritual. Ela faz você se afastar de Deus, achando que Deus está bravo. Ela faz você parar de orar porque se sente indigno. Ela faz você se esconder, exatamente como Adão e Eva fizeram no Éden. Gênesis 3:10 diz que Adão respondeu: ouvi a tua voz no jardim e tive medo, porque estava nu, e escondi-me. Olha o que a culpa faz. Ela gera medo, e o medo gera afastamento. Mas presta atenção. Deus não foi ao jardim para destruir Adão. Deus foi ao jardim para restaurar. Quem se esconde é o homem. Quem procura é Deus. Isso muda tudo. Talvez você esteja cansado porque vive se punindo. Você errou e não se perdoou. Você falhou e continua se cobrando. Você caiu e acha que não pode mais se levantar. E enquanto você se acusa, sua alma não descansa. Mas deixa eu te dizer uma verdade que pode te libertar agora. Culpa não é arrependimento. O arrependimento aproxima você de Deus. A culpa afasta você de Deus. O arrependimento produz mudança. A culpa produz prisão.
O arrependimento gera humildade. A culpa gera vergonha. E Deus não te chama para viver em vergonha. Deus te chama para viver em perdão. 1 João 1,9 diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Repara no que o texto diz. Ele não apenas perdoa, Ele purifica. Isso significa que Deus não te dá um perdão superficial. Ele limpa por dentro. Ele remove a sujeira espiritual. Ele restaura a dignidade da alma. Mas o inimigo tenta convencer você de que o seu erro é maior que a misericórdia de Deus. Só que isso é mentira. Romanos 8:1 declara: agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Nenhuma. Isso significa que se Deus já perdoou, quem continua te condenando não é Deus. É a acusação. E deixa eu falar com você como pastor, mas também como amigo. Você não pode descansar em Deus enquanto estiver se condenando por algo que Ele já perdoou. Porque Deus não está te chamando para pagar pelo erro. Ele está te chamando para se levantar e caminhar. O perdão de Deus não é apenas um alívio espiritual. É um descanso para a alma. Salmos 32, 1-2 diz: bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada e em cujo espírito não há dolo. Bem-aventurado significa feliz, leve, restaurado. O texto está dizendo que existe felicidade quando a culpa sai. E talvez hoje Deus esteja te chamando para isso, para soltar esse fardo, para parar de se punir, para parar de viver como se fosse um condenado. Porque em Cristo você não é condenado, você é restaurado. Só que existe um detalhe importante: quando a culpa pesa demais, até a oração começa a ficar difícil. A pessoa sente vergonha de falar com Deus. A pessoa se sente distante. A pessoa tenta orar, mas não consegue. E isso nos leva direto ao próximo tópico, porque quando a alma está cansada, até a oração fica difícil. Quando a alma está cansada, até a oração fica difícil. Tem um momento em que o cansaço chega num nível tão profundo que você não consegue mais nem orar como antes. Você tenta falar com Deus, mas as palavras travam. Você tenta se ajoelhar, mas parece que o coração está seco. Você abre a Bíblia, mas a mente não consegue se concentrar. E aí vem aquele pensamento perigoso: será que eu estou frio? Será que Deus se afastou? Será que eu perdi a fé? Mas deixa eu te dizer algo com muita clareza. O fato de você estar cansado não significa que você está longe de Deus. Significa que você está no limite humano e precisa de descanso espiritual. Muita gente confunde exaustão com fraqueza espiritual. Só que não é a mesma coisa. Às vezes você não está sem fé, você está sem forças. E isso acontece com pessoas que oram, com pessoas que servem, com pessoas que amam a Deus. Porque ninguém é de ferro. A alma também tem limites. Olha o que está escrito em Salmos 42:5. Por que estás abatida, ó minha alma? E por que te perturbas dentro de mim? Davi está conversando com a própria alma. Isso é profundo. Ele não está fingindo que está tudo bem. Ele está reconhecendo o abatimento. E sabe o que isso mostra? Mostra que até quem ama a Deus passa por fases de abatimento interno. E nessas fases, a oração pode ficar difícil. O problema é que quando a oração fica difícil, muitas pessoas acham que devem se afastar. Elas pensam: quando eu melhorar, eu volto. Quando eu tiver ânimo, eu oro. Quando eu estiver mais forte, eu busco. Mas isso é uma armadilha, porque justamente quando você está fraco, é quando você mais precisa se aproximar. Hebreus 4:16 diz: cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Presta atenção. A Bíblia não diz para você chegar ao trono quando estiver perfeito. Ela diz para chegar quando precisar de ajuda. O trono da graça não é um tribunal de condenação. É um lugar de socorro. Mas o cansaço da alma faz a pessoa se sentir indigna. Ela pensa: Deus deve estar decepcionado comigo. Eu deveria estar orando mais. Eu deveria estar lendo mais. Eu deveria estar firme. Só que essa cobrança não vem de Deus. Isso é peso. E Deus não quer que você carregue peso na oração. Deus quer que você encontre descanso na oração.
Romanos 8:26 diz: o Espírito também nos ajuda em nossa fraqueza, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós. E isso é uma promessa gigantesca. Existe um momento em que você não consegue orar, mas o Espírito Santo ora por você. Existe um momento em que sua boca não fala, mas Deus entende o que você sente. Isso significa que até o seu silêncio pode ser oração. E eu sei que isso toca fundo. Porque tem gente que está assistindo agora e pensa: eu queria tanto sentir Deus como antes, mas eu estou tão cansado. Eu queria ter vontade de orar, mas eu estou vazio. E é exatamente aí que Deus te encontra. Porque Deus não é movido pela sua energia. Deus é movido pela sua sinceridade. Olha o que Jesus disse em Mateus 6:6. Quando orares, entra no teu quarto, fecha a porta e ora a teu Pai que está em secreto. Isso não é apenas sobre lugar físico. Isso é sobre intimidade. É sobre um coração que se abre sem performance, sem aparência, sem máscara. Porque oração não é discurso. Oração é encontro. E tem momentos em que o encontro não vem com palavras bonitas. Vem com lágrimas. Vem com suspiros. Vem com um coração quebrantado dizendo: Senhor, eu não sei mais o que fazer. Salmos 62:8 diz: confiai nele, ó povo, em todo o tempo. Derramai perante ele o vosso coração. Derramar o coração. Isso é oração verdadeira. É abrir o peito. É falar com Deus como se fala com alguém que conhece tudo. E aqui está a chave. Quando você está cansado, a oração não precisa ser longa. Ela precisa ser real. Uma frase verdadeira pesa mais no céu do que 1000 palavras vazias. E talvez você esteja vivendo essa fase em que a oração ficou difícil. Mas isso não é o fim da sua fé. Isso pode ser o começo de uma fé mais profunda. Uma fé que não depende de emoção. Uma fé que depende de confiança. Só que agora nós precisamos entrar no centro do tema. Existe uma palavra em Salmos 62:1 que muda tudo. Uma palavra que revela o segredo do descanso. E essa palavra é somente. E o próximo tópico vai ser um divisor de águas, porque ele vai mostrar por que muita gente nunca descansa de verdade. Salmos 62:1 revela o segredo do descanso, somente. Se existe uma palavra capaz de separar quem vive em paz de quem vive em cansaço constante, essa palavra é somente. Salmos 62:1 diz: a minha alma espera somente em Deus, dele vem a minha salvação. Essa frase é curta, mas ela é um confronto direto, porque o texto não diz que a alma espera em Deus de vez em quando. Não diz que espera em Deus quando sobra tempo. Não diz que espera em Deus quando o problema fica grande demais. Ele diz somente. E essa palavra revela um segredo espiritual que muitos ignoram. A alma não encontra descanso verdadeiro enquanto estiver dividida. Enquanto ela estiver tentando descansar em Deus e ao mesmo tempo descansar em pessoas. Descansar em Deus e ao mesmo tempo descansar em controle. Descansar em Deus e ao mesmo tempo descansar em dinheiro. Descansar em Deus e ao mesmo tempo descansar em garantias humanas. A alma não foi criada para ter duas fontes. Ou ela bebe da fonte certa, ou ela continua sedenta. E sabe por que muitos estão cansados? Porque vivem com o coração repartido. Um pedaço crê, outro pedaço desconfia. Um pedaço ora, outro pedaço se desespera. Um pedaço entrega, outro pedaço tenta segurar. É por isso que a paz vai embora. Tiago 1:8 diz: o homem de coração dobre é inconstante em todos os seus caminhos. Coração dobre significa coração dividido, e o resultado é instabilidade. A pessoa vive oscilando, um dia confia, no outro duvida. Um dia está firme, no outro está caindo. Um dia sente paz, no outro sente pânico. E a alma fica cansada, porque ela não consegue se estabilizar. Agora pensa comigo. Se você coloca seu descanso em qualquer coisa que não seja Deus, você sempre estará vulnerável. Porque tudo o que é humano pode falhar. Tudo o que é terreno pode desabar. Tudo o que é material pode acabar. Mas Deus não muda. Malaquias 3:6 diz: eu, o Senhor, não mudo.
Isso significa que o que muda não é Deus. O que muda é o lugar onde você coloca sua confiança. E quando o Salmo diz somente em Deus, ele está dizendo: minha alma não vai se apoiar em nada instável. Minha alma vai se apoiar no único que não se quebra. Isso é descanso. Só que essa palavra somente também revela uma ferida. Porque muitos não conseguem depender somente de Deus por causa de experiências passadas. Já foram decepcionados, já foram abandonados, já foram traídos. E então, criaram um mecanismo de defesa. Eles dizem: eu confio em Deus, mas eu preciso ter um plano B. Eu confio em Deus, mas eu preciso controlar. Eu confio em Deus, mas eu não posso relaxar. E aí o coração vive em tensão. Mas o descanso só chega quando você entende que Deus não é plano B. Deus é a rocha. Salmo 62:6 continua dizendo: só Ele é a minha rocha e a minha salvação. É a minha fortaleza, não serei abalado. Olha a repetição: só Ele. A Bíblia está insistindo nisso porque ela sabe que o coração humano gosta de dividir dependências. Mas Deus está te chamando para uma entrega inteira. E deixa eu te falar uma verdade que pode mudar sua forma de enxergar Deus. Deus não quer ser apenas uma ajuda extra. Deus quer ser a fonte principal. Porque enquanto você buscar descanso em outras fontes, você vai continuar cansado. Jeremias 2:13 diz: o meu povo cometeu 2 males. A mim me deixaram o manancial de águas vivas e cavaram cisternas rotas. Cisternas rotas são reservatórios quebrados que não seguram água. Isso é exatamente o que acontece quando você tenta descansar em coisas erradas. Você cava, se esforça, investe energia, mas no fim continua vazio. E é isso que Deus quer evitar na sua vida. O somente não é uma limitação, é uma proteção. Deus está dizendo: não coloque sua alma em lugares que não podem sustentar. Porque quando você coloca sua alma em Deus, você não perde apoio. Você ganha estabilidade. Isaías 26:3 diz: tu conservarás em perfeita paz aquele cujo propósito está firme em ti. Firme. Esse é o segredo. A paz não vem quando a vida fica fácil. A paz vem quando o coração fica firme em Deus. E agora, eu preciso ser bem direto com você. Se sua alma está cansada, talvez o problema não seja falta de força. Talvez o problema seja excesso de dependência em coisas erradas. Você está buscando descanso onde não existe descanso. E Deus está te chamando para voltar ao centro, para colocar a esperança somente nele, para parar de dividir seu coração. Mas sabe o que impede muita gente de fazer isso? A cobrança interna, a autocobrança, o perfeccionismo, a sensação de que nunca é suficiente. Isso também rouba descanso. Isso também esgota. E é exatamente por isso que o próximo tópico é tão libertador. Porque o descanso de Deus começa quando você para de se cobrar. O descanso de Deus começa quando você para de se cobrar. Existe uma prisão que ninguém vê, mas ela pesa todos os dias. É a prisão da autocobrança. Você se cobra para ser forte, se cobra para ser produtivo, se cobra para dar conta de tudo, se cobra para não errar, se cobra para agradar, se cobra para ser melhor, se cobra para não decepcionar ninguém. E quando você falha em qualquer coisa, mesmo pequena, você se condena por dentro. Você não se permite descansar. Você não se permite respirar. Você não se permite ser humano. E é exatamente por isso que a alma se cansa. Porque não é apenas o mundo que exige. Muitas vezes, o maior peso vem de dentro. É você contra você. É você tentando provar valor. É você tentando merecer amor. É você tentando se sentir suficiente. Só que a alma não aguenta viver assim por muito tempo. E sabe o que acontece com quem vive se cobrando demais? A pessoa começa a sentir culpa até por descansar. Ela sente que não pode parar, que não pode relaxar, que se descansar vai ficar para trás, que se não fizer mais, vai perder oportunidades. E aí, a vida vira uma corrida interminável. Mas Deus não criou você para viver correndo. Deus criou você para viver em paz. Salmos 127:2 diz:
Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão de dores, pois assim dá ele aos seus amados o sono. Isso é uma declaração absurda. Deus está dizendo: você pode até viver no esforço, mas isso não é vida. Porque o Senhor dá descanso aos que ama. Isso significa que o descanso é um presente, e não um prêmio por desempenho. Muita gente pensa que só vai descansar quando resolver tudo. Mas isso nunca vai acontecer, porque sempre vai existir mais uma coisa para resolver. Sempre vai existir mais uma preocupação. Sempre vai existir mais uma conta, mais uma meta, mais um problema. Então, se você não aprender a descansar em Deus agora, você vai passar a vida inteira cansado. E deixa eu te dizer algo que pode te confrontar, mas também te libertar. Deus não está te cobrando como você se cobra. A autocobrança excessiva quase sempre nasce de uma mentira interna. A mentira de que você precisa merecer a aprovação de Deus. Mas isso não é evangelho. Efésios 2, 8, 9 diz: pela graça sois salvos, não vem das obras. Ou seja, Deus não te ama porque você acerta. Deus te ama porque Ele escolheu amar. Deus não te abraça porque você merece. Deus te abraça porque Ele é Pai. E quando você entende isso, algo muda. Você para de viver como um empregado, tentando bater metas espirituais, e começa a viver como filho. O filho descansa, o empregado se desgasta. Romanos 8,15 diz: recebestes o Espírito de adoção, pelo qual clamamos: Abba, Pai. Abba significa pai querido, pai próximo, pai que cuida, pai que não te trata como máquina. Mas a autocobrança faz você esquecer que Deus é pai. Ela faz você pensar que Deus é um fiscal, um juiz severo, alguém que está sempre insatisfeito com você. Só que isso não é o Deus da Bíblia. Salmos 103, 13 e 14 diz: como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece. Pois Ele conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó. Deus sabe do seu limite. Deus sabe do seu cansaço. Deus sabe da sua fragilidade. E mesmo assim, Ele não desiste de você. O descanso começa quando você para de se tratar como inimigo. Quando você para de viver se punindo. Quando você para de exigir perfeição de si mesmo. Porque perfeccionismo não é santidade. Perfeccionismo é medo disfarçado. Medo de errar. Medo de ser rejeitado. Medo de não ser suficiente. Só que Deus não trabalha com medo. Deus trabalha com amor. 1 João 4,18 diz: no amor não há medo. Isso significa que, quando você vive em amor, você respira. Você não vive tenso. Você não vive apavorado. Você não vive se destruindo por dentro. E deixa eu falar algo que pode tocar sua alma agora. Talvez você esteja cansado, porque você está tentando ser impecável. Você quer ser forte o tempo todo. Quer ser firme o tempo todo. Quer acertar sempre. Mas isso não é possível. Nem Davi conseguiu. Nem Elias conseguiu. Nem Pedro conseguiu. A Bíblia é cheia de homens que falharam e foram restaurados. E sabe por que Deus permite que você tenha limites? Para que você aprenda a depender. 2 Coríntios 12:10 diz: quando estou fraco, então sou forte. Porque quando você reconhece que não dá conta, você abre espaço para Deus agir. A autocobrança fecha espaço. Ela coloca você no centro. A dependência abre espaço. Ela coloca Deus no centro. E é por isso que descansar em Deus também é parar de se cobrar como se tudo dependesse de você. Mas aqui vem um ponto muito importante. Muitas vezes, a autocobrança aumenta quando Deus está em silêncio. Porque o silêncio faz você pensar: será que eu estou errando? Será que eu perdi o caminho? Será que Deus me deixou? E isso nos leva diretamente ao próximo tópico. Porque quando Deus te cala, Ele não te abandona. Quando Deus te cala, Ele não te abandona. O silêncio de Deus é uma das coisas que mais cansam a alma, porque você ora e não vê resposta. Você busca e não sente nada. Você pede direção e parece que o céu está fechado. E aí sua mente começa a criar perguntas perigosas. Será que Deus se afastou? Será que eu fiz algo errado? Será que Ele me esqueceu?
E quando essas perguntas entram, a alma perde forças, porque não existe nada mais pesado do que continuar caminhando sem entender o que está acontecendo. Mas eu preciso te dizer com firmeza: o silêncio de Deus não é a ausência de Deus. Muitas vezes, o silêncio é o modo como Deus trabalha em profundidade. Olha o que está escrito em Lamentações 3:26. Bom é ter esperança e aguardar em silêncio a salvação do Senhor. Esse versículo não romantiza o silêncio. Ele reconhece que existe um tempo em que você precisa aguardar. E esse tempo pode ser desconfortável, mas ele não é inútil. O silêncio de Deus não é castigo, é processo. A alma se cansa porque ela quer entender tudo agora. Ela quer uma resposta imediata. Ela quer uma confirmação rápida. Mas Deus trabalha de uma forma diferente. Deus não está apenas respondendo perguntas, Ele está formando caráter. E é por isso que, muitas vezes, Ele cala. Tem pessoas que pensam que Deus está longe quando Ele se cala, mas na verdade Deus está perto. Só que trabalhando em áreas que você não consegue ver. Em João 11, Marta e Maria mandaram avisar Jesus que Lázaro estava doente. Jesus poderia ter ido na mesma hora. Ele poderia ter curado antes da morte. Mas o texto diz que ele demorou. Ele ficou mais 2 dias onde estava. E isso é chocante, porque quando a gente lê, a pergunta é inevitável. Por que Jesus demorou? Mas aí você entende algo profundo. A demora não era falta de amor, era preparação para um milagre maior. João 11:4 diz: essa enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus. Ou seja, enquanto elas achavam que o silêncio era abandono, Deus já tinha uma resposta preparada. Só que a alma delas não sabia disso. Elas sofreram, choraram, questionaram. E mesmo assim, Jesus estava no controle. Isso é uma mensagem direta para você. Só porque Deus não está falando do jeito que você queria, não significa que Ele não está ouvindo. Só porque você não sente, não significa que Ele não está agindo. E sabe por que o silêncio cansa tanto? Porque o silêncio revela aquilo que estava escondido dentro de você. Ele expõe inseguranças, expõe medos, expõe dependências, expõe ansiedade. Ele faz você perceber onde sua fé estava apoiada. Quando Deus fala, você se sente seguro. Quando Deus silencia, você descobre se sua fé era dependente de sinais. E esse é o teste que muitos enfrentam. Isaías 30:15 diz: na quietude e na confiança estará a vossa força. Presta atenção nisso. A força não está na pressa. A força está na quietude. A força está na confiança. Isso significa que existe um tipo de maturidade espiritual que nasce quando você aprende a esperar sem desmoronar. Mas esperar cansa. E é aí que muitos desistem. Eles param de orar, param de crer, param de esperar, porque interpretaram o silêncio como rejeição. Só que Deus nunca chamou você para viver por sensação. Deus chamou você para viver por fé. 2 Coríntios 5:7 diz: porque andamos por fé e não por vista. Se você só acredita quando vê, você não está vivendo fé. Você está vivendo confirmação. Mas fé é confiar mesmo quando não há resposta visível. E deixa eu te dizer algo que pode mudar sua visão sobre esse tempo. Quando Deus está em silêncio, Ele está protegendo você de decisões precipitadas. Ele está impedindo você de correr para o lugar errado. Ele está segurando sua ansiedade para que você não destrua aquilo que Ele está construindo. Muitas vezes, o silêncio é misericórdia. Salmos 37:7 diz: descansa no Senhor e espera nele. Repara na combinação. Descansa e espera. Deus não manda você apenas esperar. Ele manda descansar enquanto espera. Porque esperar sem descanso vira desespero. Mas esperar descansando vira amadurecimento. E é isso que Deus está fazendo em você. Talvez você esteja vivendo um tempo em que não sente nada. Mas isso não significa que Deus foi embora. Isso pode significar que Deus está aprofundando sua fé, arrancando dependências, curando coisas internas, alinhando o seu coração. Porque Deus não quer apenas te dar algo.
Deus quer te preparar para sustentar aquilo que Ele vai te entregar. Só que agora vem um ponto crucial. Muita gente acha que descanso significa ausência de batalha. E isso é um engano. O descanso verdadeiro não é quando a guerra termina. É quando a presença de Deus te sustenta no meio dela. E esse é o próximo tópico. O descanso não é ausência de guerra, é presença de Deus. O descanso não é ausência de guerra, é presença de Deus. Muita gente pensa que só vai descansar quando a vida se ajeitar, quando a conta estiver paga, quando a doença passar, quando o relacionamento melhorar, quando o problema acabar, quando o medo desaparecer, quando tudo ficar em ordem. Mas esse pensamento é uma armadilha, porque se você colocar o descanso como algo que depende de circunstâncias, você nunca vai descansar. Sempre haverá uma luta, sempre haverá uma preocupação, sempre haverá algo tentando roubar sua paz. O verdadeiro descanso não acontece quando a guerra termina. Ele acontece quando Deus entra na guerra com você. E isso muda completamente a forma de viver. Salmos 23:4 diz: Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. Repara bem, o salmista não diz que Deus tirou ele do vale. Ele diz que Deus estava com ele dentro do vale. E por causa dessa presença, o medo perdeu força. Ou seja, descanso não é ausência de vale. Descanso é companhia divina no vale. O problema é que muitos estão no vale, mas não estão conscientes da presença de Deus. Eles estão vivendo a luta como se estivessem sozinhos. Eles estão enfrentando a tempestade como se Deus estivesse distante. E quando você acredita que está sozinho, qualquer vento parece maior do que você. Mas quando você entende que Deus está presente, a guerra não te destrói. Ela te fortalece. Isaías 41:10 diz: Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Deus não diz apenas não temas, Ele dá o motivo. Eu sou contigo. É a presença que remove o pânico. É a presença que acalma a alma. E aqui está algo muito importante. Deus não prometeu uma vida sem batalhas, mas Ele prometeu uma vida com sustentação. Em João 16:33, Jesus disse: No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Ele não negou a aflição. Ele garantiu vitória. Só que a vitória nem sempre começa com mudança externa. Muitas vezes, a vitória começa quando Deus muda o seu interior. Porque tem batalhas que não são para te destruir, são para te revelar. Tem momentos em que você acha que está perdendo, mas Deus está construindo resistência espiritual dentro de você. Tem momentos em que você acha que está no fim, mas Deus está te treinando para um novo nível. E eu sei que isso não parece fácil de aceitar quando a alma está cansada. Porque quando a pessoa está esgotada, ela só quer um alívio imediato. Só quer que a guerra pare. Só quer silêncio. Só quer respirar. Mas Deus está dizendo hoje: o alívio pode não vir do jeito que você espera, mas a minha presença vai te sustentar até o fim. E essa é a diferença entre quem cai e quem permanece. Quem permanece não é quem tem menos problemas. Quem permanece é quem aprendeu a se apoiar em Deus no meio do caos. Salmos 62:6 diz: Só Ele é a minha rocha e a minha salvação, é a minha fortaleza, não serei abalado. Olha a força dessa declaração. Ele não disse que não teria ataques, ele disse que não seria abalado. Porque a rocha não impede a tempestade, mas impede a queda. E é isso que Deus quer ser para você. Uma rocha no meio do abalo, uma fortaleza no meio do ataque, um refúgio no meio do medo. Mas deixa eu te mostrar algo ainda mais profundo. Quando você aprende a descansar na presença de Deus, você se torna perigoso para o inferno, porque o inimigo pode tentar te cercar, mas não consegue te dominar. Ele pode tentar te cansar, mas não consegue te quebrar. Ele pode tentar roubar sua paz, mas não consegue tirar Deus do centro. E esse é o nível de maturidade que Deus quer te levar. Em Marcos 4, os discípulos estavam em uma tempestade no mar. As ondas eram grandes, o barco estava enchendo de água, e Jesus estava dormindo. Eles acordaram Jesus e disseram:
Mestre, não te importa que pereçamos? Olha como o desespero fala. Eles não perguntaram se Jesus tinha poder. Eles perguntaram se ele se importava. E essa é a pergunta que o cansaço faz nascer na alma. Deus, o Senhor, se importa? A resposta veio com autoridade. Jesus se levantou e disse ao mar: acalma-te. E houve grande bonança. Isso mostra que Jesus tem poder sobre tempestades externas, mas também revela algo mais forte. Jesus estava dormindo, porque a tempestade não tinha controle sobre ele. A paz de Cristo não dependia do clima ao redor. E é isso que Deus quer colocar dentro de você. Uma paz que não depende do cenário. Só que agora nós chegamos no último tópico. E ele é o mais importante, porque depois de entender tudo isso, Deus vai chamar você para uma decisão. Não apenas para ouvir, mas para se render, para entregar, para permitir que Ele recolha sua alma no secreto. Agora vem a conclusão mais impactante de todas. Hoje Deus vai recolher sua alma no secreto. Eu quero que você entenda uma coisa com clareza. Deus não está apenas te assistindo sofrer. Deus está te chamando para um lugar onde o barulho do mundo não entra, um lugar onde a ansiedade perde força, um lugar onde a alma cansada volta a respirar. Esse lugar se chama secreto. E talvez você nunca tenha percebido isso, mas o secreto não é um esconderijo. O secreto é um abrigo. É o lugar onde Deus recolhe quem está ferido. É onde Ele cura quem ninguém conseguiu curar. É onde Ele fortalece quem já não tem forças para continuar. Salmos 91:1 diz: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Repara na promessa. Descansará. Não é uma sugestão, não é um desejo, é uma certeza. Quem habita no esconderijo, descansa. O problema é que muitos não habitam. Eles só visitam. Eles oram quando dá, buscam quando sobra tempo. Lembram de Deus quando a dor aperta. Mas Deus está chamando você para morar na presença, não para passar por ela de vez em quando. Porque a alma não encontra descanso em visitas rápidas. A alma encontra descanso em permanência. Salmos 62:1 continua ecoando como uma verdade que atravessa o tempo. A minha alma espera somente em Deus. Somente. Isso significa que a alma não está dividida. Ela não está correndo atrás de tudo ao mesmo tempo. Ela não está tentando se salvar sozinha. Ela não está implorando por migalhas emocionais. Ela está ancorada. E Deus quer que você chegue nesse lugar. Talvez você tenha começado esse vídeo cansado. E agora você está percebendo que o cansaço não era apenas do corpo. Era um peso interno. Um peso de controle, de cobrança, de luta silenciosa, de culpa, de ansiedade, de frustrações acumuladas. Mas agora, eu quero te dizer algo que precisa entrar no seu coração. Você não precisa carregar isso até o fim. Jesus não morreu na cruz para você viver exausto. Jesus não derramou sangue para você viver preso. Jesus não ressuscitou para você continuar sobrevivendo como se Deus não tivesse poder para restaurar sua alma. Ele é o Deus que refrigera. Ele é o Deus que sustenta. Ele é o Deus que cura. Ele é o Deus que renova. Salmos 23:3 diz: refrigera a minha alma. Isso não é metáfora. Isso é ação divina. Deus tem poder para refrigerar uma alma quente de preocupação, uma alma ardendo de ansiedade, uma alma cansada de lutar. E eu quero que você perceba algo agora. Deus não te trouxe até aqui por acaso. Você não clicou nesse vídeo apenas porque estava curioso. Você está aqui porque Deus está chamando você para parar de lutar sozinho. Porque enquanto você acha que está no fim, Deus está dizendo: você está no ponto exato onde eu começo. Isaías 40:29 diz: dá força ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Olha isso, Deus não dá força para quem já está cheio. Ele dá força para quem está no limite. Ele multiplica quando não sobra nada. Então, se você está no limite, isso não é sinal de derrota. Pode ser sinal de que Deus está prestes a agir. Mas existe uma parte que depende de você. Você precisa soltar o peso. Você precisa parar de controlar. Você precisa parar de se cobrar. Você precisa parar de se condenar.
Você precisa parar de tentar ser forte o tempo todo. Você precisa se render. E rendição não é fraqueza. Rendição é fé. 1 Pedro 5,7 diz: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Isso significa que o descanso não vem quando você aguenta mais. O descanso vem quando você entrega. Deus não está pedindo para você provar nada. Ele está pedindo para você confiar. E eu quero declarar isso sobre você agora. Deus vai recolher sua alma. Deus vai te puxar para perto. Deus vai te proteger no secreto. Deus vai te restaurar por dentro. E aquilo que parecia impossível de suportar vai se tornar testemunho. Você pode ter chegado aqui esgotado, mas você não vai sair daqui do mesmo jeito. Porque quando Deus decide trazer descanso, ninguém pode impedir. E eu quero que você guarde essa frase como uma chave para a sua vida. Não importa o tamanho da guerra, não importa o peso do dia, não importa o silêncio que você enfrenta, existe um lugar onde sua alma pode descansar. Esse lugar é Deus. Salmos 62:1. Não é apenas um versículo, é um convite, é uma porta aberta, é um caminho de cura, é um refúgio para os cansados. Então hoje faça essa escolha. Pare de lutar sozinho, pare de carregar tudo em silêncio, pare de tentar ser forte o tempo todo. Entregue sua alma ao Senhor. E quando você fizer isso, você vai experimentar o que a palavra promete. Você vai descansar, porque Deus não falha, Deus não abandona, Deus não rejeita o cansado, Deus acolhe. E a sua história ainda não terminou. O seu cansaço não será o seu fim. O seu silêncio não será a sua derrota. A sua dor não será a sua sentença. Deus vai transformar esse peso em descanso. Deus vai transformar essa noite em renovo. Deus vai transformar essa fase em recomeço. Amém. E se essa palavra falou com você, escreva nos comentários: minha alma descansa em Deus. Se inscreva no canal Socorro que vem do céu, porque aqui você vai encontrar direção, força e descanso na presença de Deus. E lembre-se, temos vídeos novos toda segunda, quarta e sexta-feira.